Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Agora, para as perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Obrigado. Primeiro, boa noite, vocês não respondem, né? Só o segundo. Então, vamos lá, primeira pergunta. Minha mãe tem 73 anos, viúva, sente dormência no pé esquerdo, a ponto de não ter nenhuma sensibilidade mais. O médico disse que o problema dela é nervo ciático. Tem muita dor no ombro esquerdo, a ponto de não conseguir dormir e manifestar dores de cabeça e no pescoço. Ela foi muito judiada na infância e na adolescência pelo pai dela, que bebia demais. Sofreu tortura e lembra de cada detalhe. Infelizmente, meu pai, que eram muito companheiros, que ela é apaixonada até hoje, desencarnou faz 2 anos, vítima de câncer no pulmão. Por favor, quando puder, me responda. Peço ajuda de suas brilhantes iluminações. Tá. Então, vamos lá. Bom, primeiro detalhe, todo sentimento ou ressentimento, enquanto não for eliminado do nosso subconsciente, do nosso corpo astral, ela sempre vai causar vai ficar vibrando dentro de nós. Por isso que a psicanálise tomou um vulto com Freud, Stickel, Breuer e muitos outros, Jung e outros iniciadores na época, para descobrir os conflitos, os recalques, os traumas, uma série de coisas que estavam lá adormecidas do inconsciente e trazer à tona. É assim que a pessoa consegue se purificar. Então, ela precisa se purificar perdoando o pai, para ela, no inconsciente dela, da forma como a pessoa como sofreu, para ela o pai não existe. Como não existe, então, é a mesma coisa que hibernar, dormir. Por isso que dá esse problema de dormência. Então, o que ela precisa fazer? Não adianta só saber, eu sei que é para fazer. Saber uma coisa, praticar é outra coisa. Okay? Então, tem muitas pessoas que estão nessa região há muito tempo, sabem teoricamente, mas não praticam nada. Eu lembro que uma ocasião foi na década de 70, eu estava com o sábado livre, então eu vim ajudar na orientação pessoal. Aí tinha terminado de orientar, era 3 pessoas, e na 4ª pessoa que orientei, depois, antes de chegar na 5ª, aquela primeira pessoa, a 2ª pessoa veio falar comigo, reclamando. Falei, pessoa, essa pessoa que o senhor acabou de orientar, ela está na Seitianoí há pouco tempo. E para ela, o senhor falou para fazer 20 orações de perdão por dia. Para mim, você falou para fazer 50. Por que essa diferença? Tá negócio. Por que eu jogo 50 gotas de detergente numa travessa e outra eu jogo só 20? Porque eu não preciso jogar 50 naquela travessa que não tem quase gordura. Concorda? É isso que a pessoa precisa entender. Então, ela precisa fazer o quê? 21 dias, é bom você ajudar, ou 49 dias, evocando o nome do seu pai e, antes de ler a sutra, praticar a oração do perdão. Evocando o pai dela, né, o seu avô, e praticar a oração do perdão no mínimo 20 vezes. Se puder fazer mais, é melhor. Em seguida, ler a revelação divina da grande harmonia. Essa leitura vai servir não somente para ela, como para o pai. O pai, com certeza, o pai dela, com certeza, está arrependido lá no mundo espiritual. Apenas ele que deseja que a filha o perdoe. Então, praticando isso, e depois que praticar oração do perdão, a revelação divina da grande harmonia, aí ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias de 21 ou 49 dias. Outro detalhe que ela precisa entender. Nós somos regidos pela lei da mente. E essa lei da mente é a lei do karma. Lei do karma, lei da ação e reação, lei da causa e efeito, mesmo nome com várias, a mesma lei com vários nomes. E numa vida anterior, com certeza, ela
aconteceu, a situação foi contrária. Ela fez seu pai sofrer. Por isso que ela se reencontrou com o pai dela, mas só que ela veio, na vida anterior, não foi o pai, ela não foi a mãe dele, nem o pai dele, né? O pai, não o pai. Não tinha um parentesco direto. Provavelmente amigos, ou colegas, alguma coisa nesse sentido. E nessa vida ela veio como filha para poder estar junto, conviver e se purificar desse, na verdade, não é castigo de Deus, é autocastigo. Ok? Agora. Minha irmã tem 50 anos de idade e foi diagnosticada como portadora do mal de Parkinson. Como devo orientá-la? Bom, normalmente dá para entender que a sua irmã é inteligente, só que pessoas muitas vezes inteligentes são elétricas e são impacientes, porque o pensamento dela corre tão rápido e às vezes é impaciente quanto outras pessoas. O que ela precisa fazer? Ela precisa pegar um caderno, anotar, lembrando o que Freud escreveu no livro dele, Psicopatologia da Vida Humana. Ele escreveu que, normalmente, as pessoas não lembram nomes que inconscientemente ela não quer lembrar. E, da mesma forma, tem certas situações, não é o caso dela, mas o caso dela é mal de Parkinson. Então, mesma coisa, que está reprimida, guardada, ela precisa eliminar esses conflitos. De quem? De pessoas com quem ela ficou irritada. Pode ser que ela diga, eu não lembro de nenhum, mas pouco a pouco vai começar a aflorar na mente pessoas com quem ela ficou magoada, irritada, nervosa, e anota no caderno o nome dessas pessoas. E depois vai fazendo oração de perdão 20 vezes para cada pessoa, ok? Não precisa ser, logicamente, não precisa ser tudo no mesmo dia. Vai fazendo cada dia 2 ou 3, e assim praticar. Não adianta praticar só 2 dias, no terceiro dia abandonar aquilo que iniciou. Isso daí é um caminho muito errado, que as pessoas pensam, um dia só, mais um dia menos, não tem importância, você vai relaxando, e daqui a pouco, aquele tempo que ela estava fazendo uma coisa tão nobre, tão boa para ela está sendo ocupada com coisas banais. É isso que acaba acontecendo. Segundo, proceder, é até bom que ela leia o livro Iluminando o Seu Caminho, proceder como a pretora Mabel fez. Além da oração do perdão que eu falei para fazer, ela fez o agradecimento e ainda fez mais uma outra coisa. Oração do perdão, agradecimento, e ainda ela ficava repetindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então aquela mágoa se transformou em uma gratidão muito grande e um sentimento de amor por essa pessoa. E aquele câncer que ela tinha na tireoide desapareceu. Então tem que chegar nesse ponto. Próximo. Feminino, 30 anos, solteira. Como anular o ego e como aceitar as situações que aconteceram no passado? Reconheço que sou egocêntrica e tenho dificuldades para aceitar opiniões de outras pessoas. Isso está atrapalhando meu dia a dia. Ando irritada demais e nervosa. Quero melhorar, mas não sei como. Eu dou os parabéns para quem pensa dessa forma, né? Que ela sabe que ela precisa melhorar e não fica culpando os outros. Essa é a forma sábia, inteligente e de muita sabedoria de quem realmente procura evoluir. Só o fato de você desejar corrigir a si própria, isso já é o primeiro passo para a vitória. Primeiro passo. E, da mesma forma, todos os grandes santos passaram por isso. Yogananda deixa bem claro. Todos os grandes santos foram grandes pecadores também. Pecaram também, fizeram de tudo. Mas foram se purificando, entendendo, fazendo autoanálise, fazendo uma autoanálise. Nessa autoanálise, é o que você está fazendo agora também, é o que você está fazendo, ok? Então, a todo momento, repita para você mesmo. Sou humilde, sei ouvir, sei aceitar. Sou humilde, sei ouvir, sei aceitar. Sou humilde, estou sempre atenta para ouvir, para aceitar, ouvir, aceitar. Vai repetindo, que o subconsciente passa a gravar. É como uma ordem que você está mandando para o seu subconsciente. Okay?
E no primeiro capítulo do livro Iluminando Seu Caminho, antes do primeiro capítulo, eu escrevi quase meio capítulo com o título Um Dia Eu Entendi. Exatamente uns 7 ou 8 itens sobre exatamente como fazer para anular o ego, ok? Leia este livro. E também é outro livro que é muito bom você ler, O Amor Supera o Castigo. É a vida do Star Daily, que o mestre, lendo o release do Star Daily, ele escreveu esse livro, O Amor Supera o Castigo, narrando a vida do Star Daily e muita coisa importante que o mestre escreveu. Ele descreveu sobre o Leifer, que foi o mestre do Star Daily na penitenciária, um espírito muito elevado, que o mestre escreveu. Para mim, é como se ouvisse, lendo as explicações, as atitudes, as explicações que o Leifer fazia para o Star Daily, o mestre escreveu o seguinte: eu sinto como se fosse Jesus Cristo, na época atual, fazendo essas explicações. Por quê? Porque o Star Daily era um exemplo de humildade de quem conseguiu anular o ego. Por isso que esse livro, Amor Supera o Castigo, é muito bom, muito importante para você. Próxima pergunta. Feminino, 44 anos, casada. Devo evocar os antepassados do meu ex-marido na leitura da Sutra? Tenho filho com ele. Bom, você já deu a resposta, uma boa parte da resposta. Se tem filho com ele, é bom que leia para os antepassados, porque são antepassados dos seus filhos. E só que tem coisas que nós não podemos ser muito ao pé da letra, radicais, fundamentalistas, muito presos à formalidade. Por que eu estou dizendo isso? Se o seu atual marido ficar implicando com isso, então melhor não fazer, para não sair desarmonia, para não sair briga no lar, ok? Mas não esqueça de fazer os registros espirituais para o seu antepassado do ex-marido. Se o seu marido atual não reclamar, não implicar, então tudo bem. Porque já houve casos de pessoas que ficavam implicando com a esposa porque ela lia a sutra para o ex-marido falecido. E o atual ficava com ciúmes e ficava brigando com ela. Mas ele já morreu, né? Mas mesmo assim ficava com ciúmes. Por isso que quando começa a sair desarmonia por causa disso, então não faça e faça de outra forma registros espirituais. Ok? Próxima pergunta. Feminina, 44 anos, casada. Como ajudar meu filho a prosperar em sua barbearia? Dê para o seu filho o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. Este livro, se todo mundo ler, todos lerem esse livro, a vida, a visão que a pessoa vai ter a respeito da vida e da sequência que os antepassados representam na vida dela, vai ajudar muito. Por isso que, quando as pessoas passam a entender a importância de dar amor ao antepassado, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Essa é uma das normas fundamentais dos praticantes Seichonoye. Seja atencioso, seja atencioso. Então, veja as pessoas de grande sucesso, são pessoas atenciosas. E até conto o caso dizem que foi o maior homem mais rico do mundo, Andrew Carnegie, que foi verificar como é que estavam os ex-colegas, pessoas que estudaram com ele, fizeram a faculdade juntamente com ele, e verificar como é que estavam aqueles colegas, e então verificou que estava em melhor situação não era aquele que foi o mais Caxias de todos, aquele que tirava as melhores notas, mas aquele que era mais atencioso, aquele que era amigo de todo mundo, aquele que era prestativo, aquele que realmente, onde chegava, ele cumprimentava todas as pessoas, e este é o que estava em melhor colocação. E o melhor aluno era funcionário dele. Então veja que muitas vezes não é porque
tirava melhores notas, tornou-se melhor profissional. Às vezes não. Às vezes tem até casos assim que dizem que foi brilhante como estudante, mas medíocre como profissional. Tem muitos casos assim, ok? Então, diga para ele ir com você visitar o jazigo dos antepassados. Esse livro, Melhor é o Seu Destino, Orando para os Antepassados, uma frase consta exatamente o que o seu filho precisa aprender. A base da prosperidade é render orações aos seus antepassados. E quando fala render orações aos antepassados, não é somente rezar para os antepassados, mas cuidar dos jazigos deles. Porque se os antepassados forem todos espíritos de um nível azul ou branco, que é superior ao cor vermelha, então não precisaria ficar preocupado com os jazigos. Mas não é isso que acontece. Muitos deles são espíritos de cor vermelha e eram agarrados ao corpo carnal, e quando deixa o corpo carnal, onde é que ele vai ficar? Se o corpo dele foi enterrado naquele local, ele vai ficar onde está o corpo. É isso que acontece. Okay? Então, é bom você ir treinando, fazendo com que ele possa ir junto com você ao cemitério, e fala assim, ó, você pode subir lá, limpar, lavar, tal, e você que é novo, e ele vai fazer com muito amor, e aí começa a prosperidade dele. E também o livro Convite à Prosperidade, volume 1. E outro detalhe, que é uma dica que eu recomendo, todos os empresários, comerciantes, que conheciam os seus clientes e fizeram registros para os antepassados desses clientes que eles conheciam, eles prosperaram, todos eles prosperaram, começaram a melhorar a situação, ok? Então, uma sugestão. Feminino, 57 anos, casada. Meu neto tem 3 anos e 5 meses, e não fala e nem atende a comandos. Existe algo que posso fazer além das terapias? Me ajude. Sim, tem coisa que terapia muitas vezes não resolve, porque às vezes não vai no ponto, na causa do problema. Se não for na causa, o efeito continua. Por isso que o mestre escreve assim, procure atacar a causa, não o efeito, a causa. Os pais precisam ler o livro Lições para o Cotidiano. Ah, mas eu não quero. Então diga para ele, você quer que o filho melhore ou não? Se ele falar, não quero, então está justificado porque ele que não quer ler. Mas qual pai que vai negar uma ajuda para um filho? Então, ele vai ler e vai entender muita coisa que está no livro. E a mãe também, principalmente a mãe, ok? Outro detalhe, quando a mãe estava grávida dele, quem perguntou foi a avó, né? Quando a mãe dele estava grávida dele, ela não ficou aborrecida com alguém, a ponto de não querer conversar com alguém? Quando ocorre isso, e é natural que o filho tenha esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, esse tipo de problema. E pergunte para ela se ela ficou muito ressentida com o marido, com o sogro, com a sogra, ou com os pais dela, ou com os irmãos, e a ponto de não querer conversar com algum deles. Então, se isso aconteceu, ela precisa praticar oração de perdão para a pessoa com quem ela ficou magoada. Outro ponto que é importante é ler a sutra na cabeceira do filho todos os dias assim que ele adormecer. Não pode ter preguiça, não. Tem gente que quer que os outros façam oração para ela, reze por mim enquanto ela fica assistindo novela e outras coisas a mais. Não pode ter preguiça para ajudar o filho. Então, ler a sutra na cabeceira do filho, tendo em mente que ele já está falando, que ele já está entendendo, está compreendendo tudo. E dizer antes da sutra, você é filho de Deus perfeito, você pode falar perfeitamente, você é filho de Deus, você vai falar perfeitamente, já pode falar perfeitamente, você é filho de Deus, você já está falando fluentemente, repetir umas 10, 20 vezes, em seguida a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. Ok? Outro detalhe que já vi acontecer muito disso. Marido e mulher, os dois trabalham. E a mulher ganha mais que o marido. E que muitas vezes acontece, a mulher subestima o marido. Então não dá muita atenção quando ele fala, porque ela se sente superior porque ganha mais que ele. Então, quando acontece isso, o filho também não dá atenção quando tem que dar atenção. Não escuta, porque ela também não quer escutar o marido. Então, essa situação, se isso está acontecendo, ela ganha mais
mais que o marido, então ela tem que baixar a bola do ego, né? E tornar-se humilde, entender que o valor não é porque ganha mais do que ganha menos, não. Às vezes pode ser que futuramente ele passe até a ganhar mais do que ela, mas tem que ter essa humildade e essa harmonia, aí a situação melhora. Feminino, 57 anos, casada. Meu marido está com Alzheimer e meu filho está para fazer uma cirurgia na coluna. Não, então, estou muito aflita com essas situações. Faz uns 20 anos, mais ou menos, ou 15 anos, uma jovem lá de Porto Alegre disse que o pai dela estava com esse problema, não sei se era Alzheimer, se era amnésia, problema semelhante. Então, orientei para que ela desse para ele, ou lesse para ele, o pai só tinha 48 anos, hein? O livro Lições para o Cotidiano. Por quê? Porque quando a pessoa não, conforme Freud disse, quando a pessoa não quer lembrar, o inconsciente cria uma situação para esquecer realmente. Isso que acontece, ele fez a própria experiência com nomes que ele não conseguia lembrar. E da mesma forma, se a pessoa não quer lembrar certos fatos, ou não quer lembrar de alguma pessoa com quem ela ficou muito magoada, ela acaba generalizando e passa a ter uma doença como amnésia, Alzheimer e outras coisas a mais. Então, ele lendo, expliquei para a moça, lendo o livro Lições para o Cotidiano, ele vai aprender a perdoar, e aprendendo a perdoar, ele não tem mais motivo para não querer lembrar, porque já perdoou, está em harmonia. Se você perdoa uma pessoa, você não vai ter medo de encontrar essa pessoa, porque já está tudo em ordem. Mas se você, enquanto não perdoar, você vai evitar a pessoa. Okay? Lembra daquela, quem é da velha guarda, lembra da, acho que é Conselho que chamava a música. Se você me encontrar pela rua, não precisa mudar de calçada. Lembra? Ainda bem que a pessoa da frente lembra. Não precisa mudar de calçada para não ver meus olhos nos seus. Né? Não precisa fingir que não me viu. Por quê? É coisa daquela pessoa ficar sem graça porque está ressentida com o outro. Então, o que ela precisa fazer? Dê para ele ler o livro Conquista a Felicidade com Amor e praticar a página 97 do livro. E praticar a oração do perdão. Nesse livro mesmo tem a oração do perdão que precisa praticar. Ok? O desejo de não lembrar desvia ou bloqueia o desejo de lembrar. Essa é a frase do Freud. O desejo de não lembrar desvia ou bloqueia o desejo de lembrar. Então, desejo, eu tenho vontade de lembrar, mas é aquilo que o próprio, também não foi o Freud, mas foi o Emile Coué, ele falou que você está com vontade, mas aquela imaginação, não consigo lembrar, a imaginação é mais forte do que a vontade. Você quer dormir, mas não consegue e pensa, já são 2 horas, não consigo dormir. Então você fica imaginando, mas não consigo dormir. Você quer, a sua vontade é dormir, mas a imaginação mais forte acaba prevalecendo, o que é a insônia, e você não consegue dormir. São coisinhas, são coisas que acontecem com a nossa mente, por isso que nós temos que aprender e praticar para superar o problema, ok? E outra coisa, vocês estão lendo a Suta para os Antepassados diariamente? Estão visitando os jazigos deles todos os anos? Próxima pergunta. Feminino, 58 anos, casada. Tenho uma loja de aluguel de trajes há 12 anos. Passamos pela pandemia com algumas dívidas, mas estamos pagando. Só que não sobra dinheiro para investir na loja, comprar novas roupas. E desde o começo do ano, o movimento está mais devagar e agora está mais devagar. O que devo fazer? Acelerar. Esse livro que nós estamos estudando, e o volume seguinte, também o mestre cita. Pense somente naquilo que você quer. Pense somente naquilo que você quer. Lembram a frase, poder da palavra? Que a palavra tem força? Na verdade, isso significa o quê? Aquilo que você mentaliza tem força. Aquilo que você imagina tem força. Isso é poder da palavra. Então, pense, imagine a loja
na situação que estava antes, com muitos movimentos e tudo está melhorando. Pense dessa forma. E todos os dias imagine, imaginando a loja com bastante movimentos, repita obrigado, 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 10.000 vezes. Obrigado, obrigado, obrigado. Enquanto está trabalhando, enquanto está caminhando, enquanto está dirigindo, falando obrigado, obrigado, obrigado. Leia o livro Melhore o Seu Destino, Orando por Antepassados, e pratique o que ensina o livro, ok? Todos os casos de pessoas que começaram a praticar, a situação mudou totalmente. Aquele caso que eu citei, eu até não custa nada repetir, daquela senhora em Curitibanos, que estava quando veio no setor de livros, no intervalo do Seminário da Luz, ela veio sorrindo, metade sorriso, metade, economizando o sorriso, só metade do sorriso, só metade da boca que sorria, a outra metade não. Eu falei, a senhora está com paralisia facial. Está com paralisia facial porque a senhora abandonou alguns antepassados. E ela ficou sem graça e tentou desviar, e o saudoso pretor Saul, que era o supervisor da regional, deu uma bronca nela. Escuta o que o professor está falando, é muito importante para a senhora, muito importante para a senhora. E realmente ela estava com dificuldades financeiras, ela vendia joias, tentava vender joias, mas ninguém comprava, não comprava. Aí, no dia seguinte, no domingo, ela foi visitar o túmulo dos pais. Inexplicavelmente, uns 10 metros antes, ela parou e olhou para o túmulo do lado em frente que ela parou, era o túmulo dos avós, que ela não sabia que eles estavam enterrados lá. Ela chorou, pediu desculpas, porque é a primeira vez que ela estava visitando o túmulo dos avós. E foi comprar flores, colocou flores e começou a ler a suta para os avós. E começou a vender. Em uma semana, ela telefonou para o pretor Saul, falou, o que eu vendi em 4 dias, eu não vendi em 4 meses. 4 dias, eu não vendi em 4 meses, que eu vendi em 4 meses, eu vendi em 4 dias. Com certeza tem o dedinho de quem? Dos antepassados, dos avós. Okay? Por isso que é importante ler esse livro, Melhore o Seu Destino, e praticar o que está no livro. Deixe o livro Convite à Prosperidade, volume 1, no local de trabalho. A cada momento, leia um trechinho, 2 trechos, outro trecho, e vai praticando cada trecho que ler. Ok? Acabou o tempo. Acabaram as perguntas também. Muito obrigado. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo, onde eu cheguei na minha vida, eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente está falando, não. A gente está vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer suta sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, os espíritos elevados, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também,
que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário, e voltou entusiasmado. Teve 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente, de todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Muito obrigado. Então, neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, antes de iniciarmos a segunda parte, pediram para dar um aviso sobre o 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. Está bem na parte final da revista. É o Congresso Latino-Americano, de dia 15 a 17. São 15, 16, 17. São 3 dias de setembro. Telefone 5014-2253. 5014-2253, tá? Operadora 11. Então, vamos dar os abraços. Abraço para a Regional Ilhéus, da Bahia, Teresina, Piauí, Garça, São Paulo, Campinas, Criciúma, Vitor Vânio, Vanderlei, Camille, Imperatriz, agora supervisor, Miro Cagia, Mirandópolis, Bahia, Barris, Luz, Nilda e Dinorá, Fortaleza, Itamaraju, Prefeitura Jussara e Família, e Lins. Então, uma pergunta. Estão lendo? Entenderam? No dia do seu aniversário, quem você gostaria de convidar para ir na sua festa? Esse que só reclama, que lamenta, é o... Como é que era? Zé Comé. Ó céus, ó vida, ó azar. Ou uma pessoa assim, da esquerda à direita? Da direita, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? E quando chega, já anima todo mundo, não é verdade? Já pensou numa festa, você só 20 pessoas iguais ao Zé Colmeia? Acaba em meia hora a festa. Nem canta parabéns. Né? Então, é importante que uma pessoa dessa forma, alegre, prestativa, conforme eu disse do Andrew Kennedy, são essas pessoas que têm sorte na vida, porque são essas pessoas que fazem boas amizades. E o mestre fala sobre a amizade, ter bons amigos. E ter bons amigos é importante que você também seja amigo, e você também seja atencioso. Né? Lembra dos 5 desejos do ser humano? Desejo ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Esses 3 primeiros, quando a pessoa atende esses 3 primeiros, é lógico que ela é benquista. E quem é benquista sempre tem sorte. Ok? E você gostaria de viajar para o Japão? Tem várias rotas, né? Uma rota que, as 2 últimas rotas que eu fiz é muito longa. Você vai por Dubai ou Abu Dhabi, uma das duas. Passa lá em Abu Dhabi ou Dubai. No total dá 30 horas de viagem. Você ganha uma passagem de graça, só que do seu lado vai o tipo Zé Colmeia, reclamando a viagem toda. Você prefere não ir,
prefere não ir. Fala, eu vou ficar aqui, eu vou para Franca, vou para Rio Preto, mas não vou para lá. Então, vamos ao livro Verdade da Vida 37. Olha o que está escrito lá. Não viva dentro das coisas que passaram. Lembrando que é muito comum as pessoas ficarem sempre pensando no passado. E uma estatística que fizeram, lembra? 40% do tempo ela perde com coisas do passado. E 50% só sonhando com o futuro. E o presente, 10%. E o presente, 10%. O agora, ela só está investindo 10%. Está investindo 40% no passado, nas coisas que aconteceram, só reclamando, lamentando, por que eu isso, por que eu fiz aquilo, por que eu perdi fulano, por que disse ciclano, perdi isso, perdi aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo. Então, não é aconselhável. Então, não viva dentro das coisas que passaram, viva no agora. O agora está sempre vivo. No agora, tudo está brilhando. O agora é sempre novo. O agora é sempre repleto de alegria. Se você pensar sempre assim, você estará renovando e tirando o velho hábito de ficar só pensando no passado, ok? Por mais que no passado tenha havido coisas tristes, não nos mortifiquemos com isso. Se já sofreu, para que você vai sofrer outra vez? Por que vai sofrer outra vez? Não é? Agora tudo se renovou. Já estamos vivendo num mundo diferente. Sem lamentar o fato de que no passado foi maltratada pelo vento frio, a flor do abrunheiro está agora florindo repleto de alegria. Mais nobre, forte e resistente que a flor do abrunheiro é o homem, o que possui apenas motivo de regozijo, isto é a vida. Então nós temos motivos de regozijo e não... Por isso que ao homem foi dado todo o julgamento. Ao homem tem o livre-arbítrio de pensar no que ele quer. Quer pensar no passado, quer pensar no futuro, quer pensar no presente. Então, só ficar pensando no passado, ele está perdendo tempo no presente. Não está fazendo nada agora, porque só está recapitulando o passado triste. E só ficar sonhando com o futuro, mas não fizer nada no presente, sonhar com o futuro, mas o que você está sonhando? Quer progredir? Então, se você investir no agora, estudar mais, ler mais, tudo bem, aí você está investindo de forma correta. Então, a renovação não é renovar a roupa, não é renovar os móveis, não é mudar a posição dos móveis, pensando que isso vai renovar a casa. Se as pessoas não mudarem, não adianta nada. O foco é a mente, ok? Então, por que ficar pensando em algo que ele já fez sofrer? Então, isso é uma coisa que, às vezes a pessoa fala, mas não consigo. É só questão de educar a mente. Aí eu lembrei agora de um caso que aconteceu no Nordeste, estava no seminário na academia, aí tinha uma moça lá sentada, triste. Eu falei, está com algum problema? Ela fez assim, que rompemos o noivado, meu noivo foi embora, não quis mais, e eu falei, se ele não quer mais, deixa para lá. O que não pode é a mulher correr atrás do homem, isso é muito feio, né? Então eu digo, mulher só pode correr atrás do homem, você está passando aquele caminhão que coleta lixo, e ela está atrás, moço, aí sim pode chamar, correr atrás do homem para parar o caminhão, mas caso contrário, não corra. Não precisa correr. Mas não consigo. Faça o seguinte. A Verdade da Vida, volume 7, o mestre escreveu, domine seu mundo mental. Domine seu mundo mental. Então, cada vez que você lembrar nele, lembra do tango argentino, que diz, adiós muchacho, lembra? Adiós muchacho, o companheiro de minha vida, adiós muchacho, e diga, adiós muchacho, adiós muchacho. Cada vez que lembrar, adiós muchacho, e pensa em outra coisa, pegue um livro, assista algum filme, adiós muchacho. Aí, decorridos uns 2, 3 meses, me mandou uma carta dizendo, professor, eu fiz muitas vezes o adiós muchacho. O muchacho se foi. Agora eu conheci um engenheiro, acho que era suíço, e ele está até falando em casar. E casou e foi morar na Suíça.
né? Enquanto ficar pensando no muchacho, o outro quer chegar, mas está igual porta de sanitário, ocupado, né? Então, adiós muchacho, aí vem realmente virar uma nova pessoa, porque a pessoa capta, né? A pessoa capta o pensamento do outro e não chega perto. Por isso também, muitas vezes, teve a senhorita de 97 anos que estava procurando a sua alma gêmea e não encontra, né? Então, um dos fatores que eu digo é definir o que você quer, os itens que você quer, e outro detalhe, sorrir mais, que tem muita gente que quer encontrar a alma gêmea, mas está sempre com cara azeda, é a mesma coisa que uma pessoa fazer careta, ficar distante, a mesma coisa que o cachorro latindo no portão, você não quer nem chegar perto, a mesma coisa, ok? São detalhes que é importante. Livro O Convite à Felicidade, volume 1, página 27. Ali está escrito: conservando sempre na mente os bons pensamentos e bons sentimentos. Olha, pensamentos e sentimentos são duas coisas diferentes, ok? Bons pensamentos e sentimentos, o seu físico se manterá jovem, forte e saudável. Porém, mantendo na mente o sentimento de agressão, preocupação, ódio, aqui saiu ódio, rancor ou hábito de ver os defeitos alheios, surgirão rugas feias na sua pele ou se descontrolará sua função fisiológica e você acabará contraindo alguma doença. É o livre-arbítrio de você pensar. Conservar sempre pensamentos bons e sentimentos bons. E alguém pode perguntar, mas como que vou conservar sentimentos bons? Pense naquilo que você te agrada. E se você fizer caridade, você sempre vai ter um sentimento bom, porque você vai ficar feliz com você mesmo. A sua autoestima aumenta. Agora, se você fizer coisa que prejudica alguém, a sua autoestima vai para baixo. Ou seja, você não vai amar a si próprio fazendo coisa errada. Por isso que você não vai estimar a sua própria pessoa. Você não vai ficar feliz com a sua atitude. Isso faz com que a sua autoestima vá para baixo. Okay? Por isso, detalhe, pensamentos bons e sentimentos bons. Mas alguém pode perguntar, mas além disso, o que é aconselhável? Por exemplo, fala uma página qualquer. 40? É? 40. 40. Você não pensou em nada, a página está branca. É? 9? 49? 9? Acho que 9 é o índice, né? Não? 9 é o prefácio. Sei, não, 23? 23. Mês passado eu estava no Uruguai, aí surgiam perguntas e respostas, eu falei, olha, você precisa ler tal livro e esse livro vai te ajudar. Aí, ficava do lado uma dirigente e tinha os livros lá na estante, falei, pega esse livro, feche os olhos e pense, o que ela precisa ouvir. Aí abri a bem na página que ela precisava, né? Eu teve bem na 8 vezes, as 8 vezes, e na última era um caso de relacionamento conjugal, que a pessoa não estava em harmonia com o marido. Eu falei, pega lições para o cotidiano, fecha e abre. Aí estava escrito, aí, então, quando o marido chegou, ela foi correndo pedir desculpas. Bem na página. Página 23? 23 que falou? A mente é a criadora de tudo. Todas as construções que existem sobre a face da Terra são concretizações daquilo que foi desenhado primeiramente no interior da mente do arquiteto. Até mesmo a bomba atômica é a concretização daquilo que foi desenhando na mente do cientista. A mente é a criadora de todas as coisas. A mente por si mesma não pode movimentar-se voluntariamente e tomar uma determinada forma. Jamais acontece de uma xícara andar sozinha ou de uma caneta escrever algo, movendo-se por conta própria.
Se a caneta do psicógrafo move-se automaticamente para escrever palavra ou desenhar, ela não está se movendo por conta própria. Existe um espírito que a move. O fato de as substâncias distribuírem nas células do organismo de forma a nos dar a saúde, ora a saúde, ora a doença, depende inteiramente da ação da mente. Depende inteiramente da ação da mente. Complementando o que nós falamos, ok? Complementando. Depende da ação da mente. O que você vai pensar? Depende da ação da mente. É por isso que, na paz anterior, o pensamento é a força motriz. Deve-se saber que o pensamento formado na mente humana é uma força poderosa. O que foi desenhado na mente concretiza-se no mundo das formas. É por isso que tem gente que faz igual cachorro quando corre atrás do rabo. Está sempre pensando a mesma coisa. Então, não sai, fica patinando, mesma coisa. Então, tem que renovar, ok? Vamos adiante. Conheça-te a ti mesmo. Eu estava vendo assim, achei esse texto aqui, essa apresentação, disse Sócrates. Agora, eu pedi para que acompanhem aqui no telão, ok? O livro assim se concretiza bem. Vamos lá. Aqui a mente consciente e subconsciente. Que essa parte pequena é o consciente, ok? Que é 5% da mente. A parte que raciocina, que pensa, que analisa, é a parte científica da mente, que planeja e começa a trabalhar somente quando você acorda. Quando você está dormindo, essa parte não está trabalhando. Mas o subconsciente trabalha sempre. Sempre. Mesmo dormindo, às vezes, aflora, sai certas coisas, né? Por isso que tem gente que dormindo fala palavrão, ou fala o nome que não deve e acorda apanhando. Coisa que está no subconsciente. E o subconsciente? Agora, por enquanto está, consciente e subconsciente. Aqui é o supergravador, e o que planeja, que raciocina, que pensa é o consciente, ok? Então, agora continuando. A parte do consciente é a parte da mente desperta. E o subconsciente, agora nós temos aqui mais um elemento chamado mente do instinto. Uma parte do subconsciente e a parte da mente do instinto. Instinto animalesco, instinto normal que tem os animais, essa é a parte do instinto. E a parte dessa, por exemplo, da mente instintiva, da mente do instinto aqui, ó, a mente do instinto. Por exemplo, a criança nasce, não fez curso para aprender a mamar, ninguém ensinou que onde deve mamar, como deve fazer para mamar, mas automaticamente já sabe fazer isso. Você cortou o dedo, você não falou para o dedo, ó, cicatrize, mas automaticamente ele vai cicatrizando. Quem que faz esse papel? A mente do instinto. Então ela faz a preservação, vai procurar preservar o nosso organismo, nosso corpo, ok? E alguém pode perguntar, mas quando não cicatriza? A mente instintiva não está trabalhando? Ela não consegue trabalhar, porque atrás disso tem um sentimento que impede de fazer isso. É o ódio, a mágoa, o ressentimento. Aquele caso do rapaz que, não lembro qual foi o CD que eu gravei isso, eu estava para entrar no salão, para fazer a palestra na academia de Biúna. Aí um rapaz na porta esperando eu chegar, e quando eu cheguei, ele falou, professor, um minutinho só. Ele falou, agora não vai dar, porque daqui 5 minutos eu vou ter que entrar para fazer a palestra, para dar aula. Professor, eu vim do outro estado, me ajuda, não sei o quê. Olha, se você me falar em menos de 1 minuto, eu posso te ajudar. Qual o problema? Aí ele mostrou o pé esquerdo, estava com chinelo, e o pé direito com o sapato. Ele falou, eu tenho uma ferida que já faz 8 meses, ela não cicatriza. Não cicatriza. Por isso que eu uso o chinelo. Perdoe seu pai. Aí ele falou, mas como perdoar meu pai? Ele morreu quando eu tinha 2 anos. Quantas vezes você reclamou a ausência do seu pai? Quando chegava Natal, você via seus amigos com os pais, com o pai, e você sem o pai. Quantas vezes? Aí ele começou a chorar. Ele falou, é verdade, eu cheguei a xingar meu pai de egoísta, porque ele me deixou sozinho, porque ele não se dava bem com a mãe, e ficou reclamava do pai, ficava com raiva do pai, porque o pai morreu quando ele tinha 2 anos de idade. Eu falei,
você tem que entender que a missão dele foi terminada e você foi muito egoísta de pensar dessa forma. Então, perdoe seu pai. Pratique a oração do perdão, perdoe seu pai. E 2 meses depois eu fui para o Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, inclusive ele era ator de novela da televisão. Aí ele fez um relato dizendo que alguns dias depois que ele começou a praticar a oração do perdão, na semana seguinte ele já voltou a usar o sapato, né? Voltou a usar o sapato, mas o problema é que o sapato do pé direito estava velho, o sapato do pé esquerdo estava novo, porque ficou 8 meses sem usar, né? Então aconteceu esse problema. Continuando, testamento do instinto, tudo bem, tá ok? Então a mente instintiva dele não trabalhava, não conseguia cicatrizar a ferida, porque ele tinha mágoa, ódio do pai. Mas quando tirou a mágoa, a mente instintiva conseguiu espaço para trabalhar. E abaixo, a mente da sabedoria, ou chamada, alguns chamam de superconsciência. Livro A Verdade 2, ali tem a infraestrutura da mente. A Verdade 2. Aqui, essa mente da sabedoria é aquela parte, igual você vê uma ilha, outra ilha, olhando de cima, você vê uma ilha, outra ilha, outra ilha. Embaixo, se você esvaziar o mar, você vai ver que está tudo ligado. E essa parte, bem no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, que é o nosso eu verdadeiro, que está interligado com Deus. O reino de Deus está dentro de vós. É aí que nós vamos entender porque nós não somos um elemento isolado. Deus está sempre nos assoprando, orientando, só que muitas vezes, como nós estamos com barulho mental, de raiva, mágoa, nós não escutamos a voz de Deus. Então, na hora que você faz o Shinsokan e no silêncio da sua mente, em paz e harmonia, você ouve a voz de Deus. E é isso que se chama intuição. Você ouve a voz de Deus e segue aquela intuição. Quando você está sempre conectado com Deus, sempre fazendo Shinsokan, você sempre está conseguindo ouvir a voz de Deus. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, tinha saído da empresa e vários funcionários saindo ao mesmo tempo, que depois que saí da empresa eu ia para a escola, para um cursinho, e vieram dois ônibus que iam para, naquele tempo, fazer o ponto final, era a Praça da Sé. Aí eu falei, eu vou de trás, vou pegar o de trás. E muitas pessoas pegaram o da frente, e o ônibus da frente, quando chegou na Rangel Pestana, na subidinha lá, ele bateu, se desgovernou e acabou se chocando com uma jornaleira, uma banca de jornal. E outra vez também aconteceu, estava na casa do meu primo lá, que tinha fazenda lá em Mato Grosso, e estava lá, e surgiu aquela conversa de vamos pescar, porque ele disse que eu só pesquei no rio e pescar, no Pantanal, tudo, mas nunca tinha pescado no mar. Então, os primos falaram, então vamos pescar. Vamos, tá bom, então vamos em 2 carros. Aí cheguei em casa com meu irmão, aí meu pai estava dormindo, aí meu irmão falou, vou falar com o papai, né? Pai, nós vamos pescar amanhã. Aí meu pai dormindo falou, vocês acham que é bom? Sem acordar, ele falou, você acha que é bom? A minha família toda gostava de pescar. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Mas quando meu pai falou, você acha que é bom? Primeira vez ele falou, não convém, como se dissesse, não convém. Aí eu pensei, não foi meu pai que respondeu, então eu não vou. Meu irmão foi. Aí quando chegou em Santos, naquele tempo tinha bonde ainda, e eles estavam no carro chamado DKV, lembra DKV? E estava chovendo, e estavam sobre o trilho, e brecaram, frearam o carro, mas como estava molhado, deslizou e acabou chocando na traseira do bonde. Estragou a festa. Voltaram sem pescar. Então, veio uma intuição. Não vá. Seu pai falou que não vá, não convém, porque vocês vão perder a viagem. Foi isso que aconteceu. Então, essa mente daqui da sabedoria é a mente de Deus, não recebe nenhuma influência da mente humana, simplesmente Deus está falando dentro de nós. Simplesmente é isso que acontece. Ok?
Deus está sempre nos orientando, mas nem sempre ouvimos a voz de Deus. Podemos ouvi-lo melhor no silêncio da nossa mente fenomênica, praticando a meditação Shinsokan. Por isso que o mestre escreveu num dos livros, e antigamente nós fazíamos também no Brasil, antes de fazer a meditação Shinsokan, antes de fazer a oração de abertura, nós agradecíamos a Deus, aos antepassados, papai, mamãe, aí ia descendo, agradecendo ao cônjuge, aos filhos, tal. Como tinha gente que ficava agradecendo, agradecer até o cachorro, a pulga que está no cachorro, e demorava muito tempo. Então, falando, é melhor não fazer mais agradecimento, já vai direto, porque não sobrava tempo para orar. Mas o mestre escreveu, nas academias o pessoal agradece antes de iniciar. Em casa, quando você for fazer o Shinsokan, experimente agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente Deus, antepassados, papai, mamãe, todas as pessoas, parentes, amigos, todos, irmãos, colegas, todas as pessoas, obrigado, todas as pessoas do céu e da terra, obrigado, colegas, amigos, tal. Você agradecendo, você vai sentir uma paz interior, porque você está em harmonia com tudo e com todos. Aí, veja como a oração vai ficar diferente, que você já está com a mente pura, purificada, e os limpos de coração, os puros de coração, verão a Deus, Cristo disse no Sermão da Montanha, certo? Então, experimente entrar nesse clima, fazendo o agradecimento em casa. Agora, quando for na associação local, então não precisa ficar agradecendo. Vamos adiante. Carl Augusto Menninger, médico, psiquiatra, psicanalista, ele disse o quê? O consciente é a porta para o mundo exterior, ok? O consciente é a porta para o mundo exterior. A meditação em Shinsokan é importante porque nos permite captar a voz de Deus. Permite captar a voz de Deus porque nós entramos na parte da superconsciência, que é a mente divina. Isso ocorre quando estamos realmente concentrados e dizemos, deixe o mundo dos 5 sentidos, aí você está bem concentrado no silêncio da mente, aí você realmente capta a voz de Deus. Eu escrevi num dos itens, num dos livros, quando o mestre estava escrevendo um artigo, ele estava no andar superior, era um sobrado, segundo piso, e começou o terremoto. Ele saiu correndo e veio na mente, para que direita? Para a direita ou para a esquerda? Qual a direita ou para a esquerda? Aí ele, imediatamente, por intuição, ele seguiu à esquerda. Se ele tivesse seguido o lado contrário, aquele lado foi o lado da maior tragédia. Ele teria morrido. Mas, por intuição, ele seguiu o caminho que Deus está falando. Caminho à esquerda, vai para a esquerda, ou para a direita. Siga a voz que flui do seu interior, se você estiver praticando sempre o Shinsokan. Ok? E aí depois ele disse, deixamos os 5 sentidos. E o que é os 5 sentidos? O que é o mundo dos 5 sentidos? A Verdade da Vida, volume 12, página 48. Os sentidos são instrumentos. Aqui está aparecendo inteiro. Aqui é aqui. Ó. Os sentidos são instrumentos que se limitam a captar apenas os fenômenos. Então, os 5 sentidos, a ferramenta é para captar apenas esse mundo fenomênico, esse mundo das 3 dimensões. Ok? Ou seja, tudo que é coisa material, os 5 sentidos são exclusivamente para isso, para você ouvir, para você sentir o paladar, tudo que é parte material, esse mundo dos 5 sentidos. Ok? Não vou avançar. Só mais um. Lendo o livro do mestre, uma recomendação. Leia A Mente Humana de Menninger, leia a Psicopatologia da Vida Humana, da Vida Cotidiana de Freud, e no livro Mente Humana consta a explicação de que percepção e sensação são atuações do cérebro. Não vou explicar, não, porque eu vou envolver uma série de gráficos. Acabou o tempo. Muito obrigado. Prepare-se para vivenciar um evento épico como nunca se viu. Com uma programação dinâmica e várias opções personalizadas de atividades, a 37ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil
japonês e português, vai celebrar a gratidão. Kansha, termo da cultura japonesa que define o sentimento profundo de agradecimento por tudo e todos. É o tema desse encontro de formato inédito na história do movimento aqui no Brasil. Ele será realizado na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoe de Ibiúna, São Paulo, no dia 10 de setembro de 2023, das 8 às 17 horas, e no formato híbrido, ou seja, presencial e com transmissão ao vivo via internet para quem optar pelo ingresso nessa modalidade. Além das palestras com expoentes do ensinamento da Seichonoe, serão oferecidas oficinas, bate-papo, recreação e dinâmicas de integração nos agradáveis e acolhedores espaços da academia. Os participantes escolhem os temas e atividades de seu interesse, vivendo uma experiência personalizada do evento. O Espaço Querubim receberá crianças com uma programação muito especial. Uma praça de alimentação oferecerá opções gastronômicas diversificadas e deliciosas. Oportunize a si mesmo e aos seus familiares um momento inesquecível, rico em atrações e voltado para a gratidão em seu sentido mais abrangente. O evento será realizado justamente na estrutura da Academia de Ibiúna, onde também agradeceremos aos pioneiros que nos legaram monumentos e instalações tão magníficas, palco de incontáveis despertares e graças. A 37ª Convenção Nacional da Seichonoe do Brasil, em idiomas japonês e português. 10 de setembro de 2023. Academia de Ibiúna. Kansha. Gratidão. Vivencie um evento épico como nunca se viu. Para mais informações e aquisição de ingressos presenciais ou para transmissão virtual, acesse através dos contatos na sua tela. Telefones 11 50 14 22 99, 11 50 14 22 57. E-mails bombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br, ou acesse diretamente a página da convenção sni.org.br/convencal-japonesa. Muito obrigado!